Olá, alunos! Eu sou o professor Erickson e hoje nós vamos resolver 5 atividades sobre função do primeiro grau. Bom, para quem não conhece, a função do primeiro grau, como já foi na aula anterior, sempre vai se caracterizar no gráfico por ser uma reta, tá bom? Ela é mais conhecida também como função afim. Então, para quem não acompanhou o último vídeo, dá uma olhada lá sobre a teoria, sobre a definição de função, aí você volta para cá para tentar resolver essas atividades, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, questão número 1. Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau, f de x. Aí nós temos o gráfico. E aí ele diz, a expressão algébrica que define a função inversa de f de x é, ou seja, devemos fazer duas coisas. Primeiro, achar a função deste gráfico e logo após achar a sua função inversa. Ok? Então vamos lá. Veja que a lei de formação da função é y igual a x mais b. Então, nós temos ali os pontos onde a reta intercepta o eixo y e intercepta o eixo x. Onde intercepta y, o ponto é 0 para x e 1 para y. E onde intercepta x é 2 negativo para x e 0 para y. Bom, então trocando aqui o x por 0 e o y por 1 nesta função, nós temos assim. Troca o y por 1, troca o x por 0, como está aqui no ponto, certo? E aí, a vezes 0 é 0, nós temos que b é igual a 1, tá? Desta forma aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para esse outro ponto aqui. Pegar a mesma função aqui, tá? E trocar o x por menos 2, trocar y por 0. Bom, então troca y por 0, vai ficar assim. 0 é igual a vezes x, ou seja, a vezes menos 2. Quando eu multiplico aqui, vai ter menos 2a. Troca de lado, vai ficar assim. Menos 2 é igual a 1. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Fica a é igual a meio. Bom, então eu tenho aqui o valor de a, tenho o valor de b. O que eu devo fazer agora? Trocar o a e o b pelos seus valores respectivos. Então vai ficar assim. A vale meio, então vai ficar meio vezes x, mais b, ou seja, mais 1. Esta é a função deste gráfico. Mas ele não quer a função, ele quer o quê? A inversa desta função. Então, se eu quero a inversa, o que devemos fazer? Isolar o x. Então, estava meio x, vem para o outro lado, menos meio x. E o y que estava positivo foi para o outro lado negativo. O 2 que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, fica assim. 2 vezes y e 2 vezes 1. Repare que o meu x está negativo, então eu devo multiplicar por menos 1. Então, aqui vai ficar x positivo. Onde ficaria menos 2y vai ficar 2y positivo. E aqui onde ficaria 2 positivo, vai ficar 2 negativo. Dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma aqui. Bom, agora, para finalizar e encontrar então a minha função inversa, o que devo fazer? Onde tem x, eu troco por y, e onde tem y, eu troco por x. Ou seja, eu vou inverter as minhas incógnitas. E vai ficar assim, tá bom? Então, esta é a função inversa a esta outra função aqui, certo? Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Questão número 2. Em uma disputa de rally, 2 jipes partem de um lugarejo e deslocam-se por uma estrada de barro comum aos 2 veículos. O gráfico a seguir mostra que a distância foram percorridas pelos pilotos em função do tempo. Então nós temos a reta S, que é o jipe número 1, e atribui a ele a função genérica, tá bom? E aí nós temos esse ponto aqui, que o x é meio e o y é 30. Tá aqui o ponto, tá bom? E aí nós vamos trocar aqui então o y pelo 30 e o x por meio, tá? Vai ficar assim. Bom, e por que o b não aparece aqui? Na verdade o b é 0. Por que b é 0? Repare que a reta intercepta aqui o eixo y na origem, tá bom? Então toda vez que a reta intercepta o eixo y na origem, o b será 0, tá bom? Então o 2 que estava dividindo vem para cá multiplicando, 2 vezes 30 igual a 60, tá bom? Já tem o valor de a e já tem o valor de b que é 0, ok?
Logo, eu troco aqui o A por 60 e troco o B por 0. Eu tenho esta função aqui para a primeira reta, tá bom? Agora vamos encontrar a função do GIP número 2, ou seja, da reta R. Atribuo também a função genérica. Então, observando um dos pontos ali da reta R, nós temos meio para x e 0 para y, dessa forma aqui. Então, vou trocar o y aqui por 0, né? E trocar aqui o x por meio. Vai ficar assim. Troquei o y por 0, troquei o x por meio. E desta vez eu não consigo saber quanto que vale b, tá bom? Por quê? Eu não sei onde que essa reta R vai interceptar o eixo y. Então vou isolar o b, que já está sozinho, certo? E já vou multiplicar por menos 1, ou seja, eu terei b é igual a menos a sobre 2, tá? Então aqui eu não consigo nem saber quem é A e nem consigo saber quem é B. O que eu vou ter que fazer então? Fazer uma nova equação para conseguir resolver quem é o A e quem é o B. Tá bom? Então vamos pegar aqui no gráfico outro ponto da reta R. Então vamos aqui então, a nossa função genérica, tá? E vamos pegar aqui um outro ponto da reta R. Tá? Esse ponto aqui, onde x é 2,5 e y é igual a 180. Eu vou escrever 2,5 dessa forma aqui, ó. 5 sobre 2, tá? 5 dividido por 2 continua 2,5. E o nosso y, 180, tá bom? Bom, troca então aqui o y por 180, troca aqui o x por 5 sobre 2. Vai ficar assim. E já troquei o b também. b é menos a sobre 2, tá bom? Então, para não ter que tirar MMC, eu estou vendo que os meus denominadores são iguais. Então, eu faço assim, ó. 2 vezes 180. Vai ficar assim. E aí, esses dois aqui que são iguais, simplesmente corta, tá? Vai ficar aqui 180 vezes 2 dá 360. E 5A menos A é igual a 4A. Passo o 4 dividindo, vai ficar 360 dividido para 4, que dá 90. Então, esse é o valor do A. O que eu faço com 90 agora? Volta para cá, ó. Tá bom? Olha ali, ó. Lembra que o B é igual a menos A sobre 2? Se o A é 90, troca o A por 90. Então, 90 dividido por 2, nós teremos B igual a menos 45. Tá bom? Bom, agora eu já tenho o valor do A, já tenho o valor do B. Agora basta trocar aqui na função novamente aqui, ó. Tá bom? Para descobrir a função da reta R. Então, troca o A por 90, troca o B por menos 45. Então, o que fizemos até agora foi encontrar aqui a reta S e encontrar a reta de R. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Determinar a intersecção de R e S. Tá? Tá aqui a reta R, tá aqui a reta S. Então, 60x é igual a 90x menos 45. Veja que eu igualei aqui os dois, tá? Por que eu igualei? Na verdade, o tempo de encontro dos dois será o mesmo, tá? O que vai mudar é quantos quilômetros cada um andou até esse instante, tá bom? Então, o nosso objetivo desde o início é encontrar o valor de y, naquele ponto de encontro dos dois, tá? Então, para encontrar o valor de y, primeiro tem que ter aqui o valor do x. Então, pego o 90 que está no segundo membro, passa para o primeiro membro. 60 menos 90 é igual a 30. Passo 30 para o outro lado dividindo. Nós teremos 45 dividido por 30. Na verdade, simplificando, fica 3 sobre 2. Então, este é o valor do x. Agora, eu pego uma das duas equações aqui e troco o x por 3 sobre 2. Vou pegar aqui a primeira, que é mais fácil, né? Troca do x por 3 meios, vai ficar assim. 60 vezes 3 igual a 180, dividido por 2, 90. Então, o que acontece? Após 90 km, o Jeep 2 ultrapassa o Jeep número 1. Alternativa D. Questão número 3. Abre-se uma torneira para completar a capacidade d'água de uma piscina. O segmento de reta representado no plano cartesiano abaixo é o gráfico que descreve o volume V em milhares de litros d'água contidos na piscina em função do tempo T em horas. Marque a alternativa que corresponde à capacidade C da piscina em litros.
Então a sua função genérica será volume é igual a vezes tempo mais b. Bom, então vejamos aqui que nós temos já os pontos todos definidos, à exceção desse daqui, né? O primeiro ponto 2 e 8, o segundo ponto 5 e 17, e o terceiro ponto nós temos 9 e o y será este ponto aqui, né? O y será c. Então nesse caso, como não tem nenhum ponto aqui que intercepta y ou que intercepta x a qual eu conheça, eu vou ter que fazer duas equações para determinar a equação da reta aqui, tá bom? Então eu vou utilizar primeiro esse ponto aqui, tá? Eu vou trocar o y por 17, trocar o x por 5. Tá aqui, em vez de y, né, ou v, coloquei 17. E em vez de x, coloquei 5. Aqui na segunda equação a mesma coisa. Em vez de y, tenho 8. E em vez de x, tenho 2. Tá? Bom, então esse sistema aqui eu posso resolver de duas maneiras. Vou resolver por adição. Então, multiplica-se uma delas por menos 1. Vai ficar assim. Multipliquei a segunda por menos 1. Vai ficar menos 8 menos 2a e menos b. Agora basta somar. Ou subtrair aqui no caso, né? 17 menos 8. 5a menos 2a. E o b com b, ali eu vou cortar. Tá bom? Então, 17 menos 8 é 9. E 5a menos 2a, 3a. O 3 passa subtraindo. Vai ficar 9 dividido por 3, que dá 3. Então, eu já tenho o valor de A. Agora, para saber o valor de B, eu escolho uma das duas equações. E onde tem A, eu troco por 3. Tá? A segunda parece um pouco mais simples. Então, tá aí. 8 é igual a 2A mais B. Troco B por 3. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Passa o 6 para o outro lado. 8 menos 6, 2. Ou seja, B vale 2. Então, aqui eu tenho o valor de A e tenho o valor de B. Substitui aqui na minha função, certo? Vai ficar assim. Troco A por 3, troco B por 2. Agora, como eu tenho aqui a função, fica mais fácil saber qual que é o volume deste ponto aqui, tá bom? Vou trocar o Y ou o V por C e trocar o X por 9, tá? No caso aqui, trocar o T. Então vai ficar assim. C é igual a 3 vezes T, ou seja, 3 vezes 9, mais 2. 3 vezes 9, 27, mais 2 é igual a 29 mil litros. Alternativa C. Questão número 4. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$ 600 semanais. E como um estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200 em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para R$ 990 e foi pedir ao seu patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar as vendas. O patrão concordou e, após fazer alguns cálculos, pagou ao funcionário a quantia de... Então vamos analisar. Sabemos que Y é o salário semanal e X é o valor das vendas. Então o aumento das vendas ele deve ser proporcional ao aumento do salário. Então, se o aumento do salário é proporcional ao aumento das vendas, ele obedece a uma proporcionalidade, logo vai ser uma função afim. Tá? Nós temos aqui os pontos. Se ele vender 600, ele recebe 120. Se ele vender 1.200, recebe 200. E se ele vender 990, recebe Y. Então, para resolver essa questão, eu tenho que saber quanto está sendo elevado essa quantidade de vendas, né? Essa proporcionalidade toda. Então, nós temos que descobrir qual é o coeficiente angular. Ou seja, quanto está tendo de aumento nessas vendas. Então, se você quer saber mais sobre coeficiente angular, dá uma olhada nesse vídeo aqui que lá vai ter mais detalhes sobre coeficiente angular. Tá bom? Então, esta é a forma para coeficiente angular. Para ficar mais fácil, eu vou dizer que esse daqui é o nosso ponto A. Esse daqui é o nosso ponto B. E esse daqui vai ser o x e y. A qual eu faço aqui a referência x e y, tá bom? Então, trocando aqui y de A por 120. Trocar o x de A por 600. Tá? Trocar aqui o y de B por 200. O x de B
por 1.200. Trocar o y de A de novo por 120 e trocar o x de A por 600, tá bom? Fazem que as contas bem simples, né? 990 menos 600, 390, 200 menos 120 e 1.200 menos 600, tá? Então, simplificando essa fração por 40, vai ficar 80 dividido para 40 dá 2, 600 dividido para 40 dá 15. O 390 que estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando. E aí fica 2 vezes 390 dá 780. O 720 que estava subtraindo, passei para o outro lado somando. Dividindo 780 por 15 dá 52, mais 120 igual a R$ 172. Tá? Então esse vai ser o valor recebido por esse novo funcionário. Alternativa C. Questão número 5. Uma empresa de telefonia oferece dois tipos de plano para seus clientes. Plano A, taxa de R$ 35 e custo de 30 centavos por minuto utilizado. Plano B, taxa de R$ 50 por uma franquia de 100 minutos e adicional de 80 centavos por minuto que se dê a franquia. O intervalo de tempo em minutos utilizados que o plano B é mais econômico que o plano A é. Então o que ele quer saber é onde que o plano B vai ser mais vantajoso que o plano A. Pois veja que o plano B ele vai custar R$ 50 independente da franquia, utilizando até 100 minutos. Tá? Pois veja que o plano B, independente de você usar 1 ou 100 minutos, você vai pagar por ele R$ 50. E o plano A você vai pagar R$ 35 mais 30 centavos por minuto. Se você usar pouco, vai pagar ainda menos do que R$ 50 e vai ser mais econômico. E em outro momento, o plano B vai ser mais econômico. Então, vamos ver em que momento é esse. Está aqui a função para o plano A. Tá bom? Veja que eu vou pagar 30 centavos por minuto, mais os 35 cobrados pela taxa. Tá bom? E o plano B tem duas situações. Se você usar menos de 100 minutos, tá? Você paga R$ 50. Usou 1 minuto, paga R$ 50. Usou 100 minutos, paga R$ 50. Então, essa outra função aqui é para caso você usar mais do que 100 minutos. Exemplo, você usou 110 minutos. 110 menos 100 é igual a 10. 10 vezes 80 centavos vai dar R$ 8, mais 50, 58. Então, olha só. Ele vai pagar um adicional de 80 centavos por minuto excedente à franquia. E mais a taxa. Tá? Então, se exceder a franquia, ele paga 80 centavos por esse excedente e mais a taxa. Então, o plano B ele será mais econômico para o cliente quando o valor a ser pago, né, por B for menor do que o valor a ser pago por A. Tá bom? Então, nós vamos ter duas situações. Se for menor do que 100 minutos a franquia e se for maior que 100. Então, quanto que custa o plano B? Nesse intervalo aqui de 0 a 100 minutos, custa R$ 50. E o plano A, independente do tempo, né, vai ser essa mesma função aqui. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu troquei aqui o plano B pelo valor que vai custar e o plano de A pelo valor que ele custa também. Então, resolvendo, isola o x, traz para o primeiro membro, fica negativo. E o 50 leva para o segundo membro, também fica negativo. Como aqui o x está negativo, multiplica por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco todos os sinais. Né? Onde estava menos fica mais, onde estava menor fica maior, e onde está menos, de novo, fica positivo. Tá? Dessa maneira aqui. Então, veja que ficou positivo. Inverti aqui de menor para maior. E 35 menos 50, que ficaria menos 15, eu coloquei positivo. O 30 que está multiplicando passa dividindo. Quando divide 15 por 0,3 é igual a 50. Tá? Ou seja, x tem que ser maior que 50. Então, se eu utilizar menos do que 50 minutos, é mais econômico o plano A. Mas ele pergunta quando que o plano B é mais econômico. Quando eu utilizar mais do que 50 minutos. Agora, segundo caso, se ele exceder a franquia. Tá? Se ele exceder a franquia, eu vou pegar aquela outra função para y de B. Essa função aqui. Ó, tá? E como eu já falei, para y de A vai ser a mesma nas duas situações. Ok? Bom, então aqui eu vou multiplicar assim. Ó, x vezes 0,80 e menos 100 vezes 0,80
que fica 80. Tá? Isolando x, né? Repete aqui 0,80 menos 0,30. Passa menos 80 para o outro lado e passa 50 para o outro lado também. Tá? Subtraindo aqui vai dar 0,50. E somando aqui com esses aqui vai dar 65. O 0,50 passa dividindo. Tá? 65 dividido por 0,5 igual a 30. Tá bom? Então, o x vai ter que ser menor que 130 minutos. Tá? Ou seja, o intervalo em que B é mais econômico vai ser um valor maior do que 50 minutos e menor do que 130 minutos. Tá? E repare que eu li esse sinal aqui como maior, tá bom? É porque eu leio nesse sentido aqui, ó, do x para o 50. Veja que a abertura maior está para o lado do 50. Tá? Então, para ficar bem simples, a quantidade de minutos está entre 50 e 130 minutos para que o plano B seja mais econômico. Portanto, a alternativa C. Então veja como é que essa questão ela tem uma aplicação no nosso dia a dia. Né? Muitas vezes nos deparamos com esse tipo de questão e não sabemos a melhor opção a qual devemos exercer nossa escolha. Então, assim, uma pessoa que for contratar um plano de telefonia a qual tem essas opções, ele deve fazer um estudo para ver quanto que ele usa por mês. Se ele usar menos do que 50 minutos, é claro que o plano A é mais barato. Se ele usa de 50 até 130 minutos por mês, é mais interessante ele ficar com o plano B. Se ele utiliza mais do que 130 minutos, de novo, vai ser bem mais interessante ele usar o plano A. Tá bom? Então, é isso que é o estudo do sinal da função. Ou seja, e qual é o intervalo que vai ser positivo aquela escolha para mim. Tá bom? Então, nós temos que trazer a matemática ao nosso favor. Tá bom? E o recado que eu quero deixar é que, de repente, nesse momento de pandemia, muitos estão sem estudar em casa. Então, você que continua se preparando para o Enem, tenha uma consciência de que muitos querem ter essa oportunidade e não tem. Tá? Então, assim, continue estudando, porque de alguma forma você vai ser recompensado lá na frente. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Comenta o que você achou do vídeo, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo de novos vídeos e até o próximo. Obrigado.